Lucas capítulo 1, verso 39 em diante, tá? É a sequência do texto. Diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, Maria, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Então, vamos comentar um pouquinho sobre esse trechinho, né? Aqui a gente vê que Maria, logo que o anjo vai e fala com ela, o anjo Gabriel, né, e fala, e ela diz: Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Aqui diz o texto que ela, naqueles mesmos dias, ela já correu atrás de Isabel. Ela já foi lá para casa da Isabel, né? Por que Maria foi lá para Isabel? Maria, ela precisava correr atrás da verdade. Pensa bem. Você recebe a visita de um anjo que fala que você vai ficar grávida do Espírito Santo de Deus. Aí o mesmo anjo fala: olha, não existe coisa impossível para Deus, porque a sua parente Isabel já está grávida. Lá não tinha telefone, gente. Então, o que a Maria fez? Ela foi atrás da verdade. Então, aos devotos de Maria, que fique a dica. Vamos fazer como Maria fez. Vamos seguir os passos da Maria, o exemplo que ela deixou. Vamos atrás da verdade. Vamos em busca daquilo que é verdadeiro. E ela foi. Chegou, entrou na casa de Isabel. Aí eu te pergunto: a Maria sabia que estava grávida? Tinha como ela saber, certo? Você, quando fica grávida, você vai descobrir só depois de um tempo, não é? Depois de uns 2 meses, mais ou menos, né? Que a gente vai ver que tá alguma coisa esquisita e vai fazer o exame. Então, naquele momento, Maria não sabia que ela estava grávida ali. Porém, quando ela chegou na casa da Isabel, em busca da verdade, para ver se o que o anjo tinha dito era mesmo verdadeiro, ela encontrou a Isabel grávida. E mais, ela encontrou a verdade de que ela também estaria grávida ali.
e iria nascer do ventre dela o Messias prometido a Israel. O Salvador do mundo ia nascer dela. Então, aí eu pergunto para você, quem revelou para Maria que ela estava grávida? Isabel. E na verdade foi o Espírito Santo de Deus que possuiu o corpo de Isabel e manifestou a sua presença ali, mexendo com a criança e trazendo a revelação para Isabel. Certo? Por que é importante falar isso? Porque existe, hoje a gente vai agora nós vamos falar sobre a diferença de revelação e adivinhação. Revelação vem da parte de Deus e só o Espírito Santo é que pode revelar algo da parte de Deus. Só Deus conhece o futuro. Existe revelação? Claro, mas a fonte da revelação é o Espírito de Deus. E a adivinhação existe? Existe. Mas a diferença é que a fonte da adivinhação não é o Espírito Santo, é outra fonte. Entende? Então, o espírito de revelação estava sobre Isabel, o Espírito Santo, que falou com Maria naquele momento. Por exemplo, eu coloquei aqui. Deixa eu ler sua mão. Jogar cartas para ver o seu futuro. Quem é a fonte que vai contar isso para você ali? Quando a pessoa vai ler sua mão, qual é a fonte dela? Ela tá cheia do Espírito Santo para te contar? Ela tá fazendo uma adivinhação, entendeu? A carta, a mesma coisa. Os búzios, os tarôs, tudo que se remete à adivinhação. Qual é a fonte? Quem está contando para essa pessoa? É isso que a gente tem que despertar. Por quê? Porque o mundo espiritual, gente, ele é real. E alguém está ali. Essa é a pergunta que você tem. Quem está aí? Quem é da parte de quem? Lembra? Veio da parte de quem? Ué, você tem que saber. Porque isso existe, né? Seria verdade a adivinhação? Como? Se só Deus sabe o futuro. Será que é liberado uma disposição mental e comportamental e até mesmo espiritual para que aconteça aquilo que foi adivinhado na tua vida, por exemplo? Pode ser que sim. Se você procura um vidente, a pessoa fala, vai acontecer isso, isso e isso com você. Lembra que a gente leu na Bíblia que o poder a morte e a vida estão no poder da língua? As coisas que a gente fala geram um resultado? Lembra disso? Então, aí quando você vai procurar um vidente, você coloca sua confiança ali. Ninguém vai procurar um vidente para falar, esse é um mentiroso, é tudo bobagem que você está falando. Ninguém vai fazer isso, certo? A pessoa que vai procurar uma adivinhação, ela vai inclusive pagar por isso e ela vai colocar sua confiança nisso. Então ela está aberta, ela está propensa a receber aquela palavra, aquela mensagem que vem sobre a vida dela. Aquela mensagem é como uma semente no mundo espiritual. Ela produz um efeito, entendeu? Então, a partir dali, quando você ouve aquela adivinhação sobre o teu futuro, será que não existe não é liberado na sua vida uma propensão comportamental? Você começa a meio que agir em busca daquilo que foi liberado na sua vida, sabe? Existe. Existe, é algo inconsciente, mas a gente vai buscando, você entendeu? Aquilo que foi falado. E aí acontece, aí a gente dá mais crédito para aquela adivinhação. E é por isso que existe vidente. Senão não ia existir. Vocês concordam? Porque as coisas acontecem. Mas o único que pode revelar é o Espírito de
Deus, porque ele é o único que conhece o futuro acerca do homem. Então, às vezes, se alguém já passou por essa experiência de ter vivido a concretização de uma adivinhação e chegar até a pensar e falar assim, nossa, mas aconteceu na minha vida o que foi falado, o que foi declarado. Entenda que é isso mesmo. É liberada e você começa a ter um comportamento, sabe? Uma disposição para cumprir aquilo que foi liberado sobre a tua vida. Vocês estão entendendo isso? Faz sentido para vocês? Porque vocês concordam que alguém precisa estar ali para falar alguma coisa para aquela pessoa? Alguém está ali. Mas quem é que está ali? O Espírito de Deus, ele não vai falar fora de uma pessoa, ele vai falar dentro da pessoa. A Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo, ela foi possuída pelo Espírito Santo, entendeu? Tá? Então, vamos ilustrar aqui a diferença com o texto bíblico, essa diferença entre revelação e adivinhação. Vamos para Atos, capítulo 16, quando conta a história do apóstolo Paulo. Atos 16, no versículo 16 em diante, está contando a história do apóstolo Paulo, que passava nas cidades evangelizando, parará, né? Isso depois que Jesus subiu aos céus. Então, Jesus subiu, ele está lá no céu à direita de Deus e a igreja primitiva está aqui na terra. Apóstolo Paulo, os outros apóstolos, estão tudo aqui. Aí conta assim, olha, aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Gente, a adivinhação, ela sempre vai vir acompanhada do lucro, tá? Ninguém vai trabalhar de graça pro diabo, não. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque nós somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco, quer dizer, eles foram presos lá no último lugar da prisão, ainda com o pé preso no tronco, que era para não fugir. Depois de tomar varada em praça pública, os dois. E recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam isso. E de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, olha isso, cada uma.
tudo por quê? Por que que Paulo e Silas foram parar na prisão? Porque eles estavam naquele lugar e atrás deles vinha uma jovem adivinhadora. E ela adivinhou mentira? Ela adivinhou mentira? Ela falou a verdade, não falou? Ó, esses homens aí, eles anunciam a palavra de Deus e o caminho da salvação. Olha o que ela falava atrás deles. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Por que que isso incomodou tanto o apóstolo Paulo? Porque isso não vinha. A fonte, gente. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem um dom, uma capacidade de discernir o Espírito que está ali. Porque a palavra de Deus diz que nada ficará oculto ou escondido diante dos seus servos. Vocês já imaginaram o que é isso? Você já imaginou você ter o Espírito Santo e estar diante de uma pessoa e saber exatamente que espírito está atuando na vida dela? Esse é o poder de Deus na vida da gente. Ele sabia que aquela mulher, ela tinha um espírito de adivinhação e por causa dessas adivinhações, ela dava lucro para o seu senhor. Paulo enfezou, mandou o espírito embora, a mulher ficou liberta. E agora? Cadê a fonte da adivinhação? A moça não adivinhava mais nada, entendeu? Por isso que eles ficaram tão bravos a ponto de levar em praça pública. Porque quando você ganha uma alma para Cristo, quando você traz libertação e cura na vida de uma pessoa através do Espírito Santo de Deus, você tira o poder do inferno. Você tira o lucro que essa pessoa dava lá para o diabo. É assim que essa pessoa fica livre, liberta em Cristo, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade vos libertará. Significa o quê? A gente não tem mais amarras com nada, não tem que pagar. Você não tem que pagar pela presença do Espírito Santo. Você não tem que pagar nada por Jesus. É de graça. Para nós é de graça, mas para Deus custou o sangue do filho dele naquela cruz. Para Deus não foi de graça. Entende? Então, nós precisamos entender isso. A diferença e que o mundo espiritual, ele existe. E a pergunta é, quem está... que voz que você tem ouvido? Que voz tem direcionado a tua vida? O Adalto cantou a música agora. Tua voz aquece o meu coração. Devolve à vida a razão. Porque seguir a Deus é razão, não é emoção. E me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao seu. A voz de Deus, ela te molda, ela te leva à verdade. Ela fala, é por aqui, meu filho. Ainda que um espírito enganador venha falar a verdade para você para tentar te enganar, o Espírito Santo de Deus não vai deixar você ser enganado. Ele vai mostrar para você. Esse é o poder de Deus. Entende? Acabou a escuridão, acabou as escamas dos olhos. É isso que Deus faz. Mas ainda tem gente que quer ficar cego. Eu não entendo isso, mas existe. Sabe por quê? Porque nós somos livres. Nós não temos obrigação de servir a Deus. Nós somos livres, né? Nós escolhemos o caminho que a gente quer. Eles eram tão livres, Paulo e Silas eram tão livres para servir a Deus, que mesmo preso, eles estavam presos no cárcere interior. O que eles estavam fazendo? Orando, prestando a Deus. Orando e louvando a Deus. Por quê? Podem até te prender, podem te perseguir, mas o seu espírito é livre. E por causa dessa liberdade deles em Cristo, um anjo foi lá e sacudiu a prisão.
E eles foram libertos, né? Se você... Eram. Como não? Eles eram israelitas. Não, mas aí é que tá. Você não pode generalizar. Porque Jesus não era judeu? Ele não morava na região de Israel? Quem eram os amigos dele? A igreja primitiva, em sua maioria, eram judeus. A Israel, filha, tem 12 tribos. Uma das tribos que forma a nação de Israel é Judá. Quem vem da tribo de Judá são os judeus. Entendeu? Outra tribo, Levi. Quem vem da tribo de Levi são os levitas, mas são todos Israel. Certo? Então, Paulo, por exemplo, veio da tribo de Benjamim, se eu não me engano. Né? Ele não era nem judeu, ele era da tribo de Benjamim, Paulo. Silas, eu não lembro agora de cabeça para te falar. Então, o que acontece é que ainda em Cristo, ainda que te prendam, que queiram te obrigar a alguma coisa, você é livre. E é tão livre que o Senhor não tem barreira nenhuma para te soltar, para te livrar, para te amparar, para te socorrer, onde você estiver, né? Tá? Tem gente que acha que se faltar de um domingo, seja de um culto, seja de uma missa, vai para o inferno. Isso não existe. Porque Deus, ele está com você onde você está. Né? Ele não depende do que você faz, ele depende do que você quer para você. Se você quer a presença de Deus, ele virá. Mas a porta tem que ser aberta do lado de dentro. É você que convida Deus para entrar. Ele não vai arrombar a sua vida. Amém? Depois em casa, se você quiser continuar lendo lá em Atos, você vai ver que com essa maravilha que aconteceu lá na cadeia, os presos ficaram soltos ali, só que ninguém fugiu. Por que ninguém fugiu? Porque quem serve a Cristo tem caráter. Quem serve a Cristo não precisa fugir, né? As coisas são resolvidas por Cristo mesmo. E aí, o que acontece? O Paulo e o Silas foram parar na casa do carcereiro. Pregaram para eles e a família toda, né? Essa passagem fala assim, o carcereiro, né? Eu e minha casa. Paulo disse para o carcereiro: se você crer, tu e tua casa servirão a Deus. E aí acontece uma pregação ali da palavra, eles creem, daí eles são batizados nas águas e vão seguir a Jesus. Então, esse carcereiro, ele foi livrado do suicídio, né? Porque a hora que ele viu que todo mundo ia fugir, a culpa ia ser dele, ele sacou a espada para se suicidar, porque ele servia Roma. Quando ele se converte, Roma deixa de ser o senhor da vida dele. Agora é Cristo, né? E aí muda toda a história. Então vale a pena a leitura. Mas voltando lá para Maria. Então, ficou assim claro, né, a importância da gente entender a diferença entre espírito de revelação e espírito de adivinhação. Deu para entender que às vezes, se você procurar um adivinhador, pode ser que ele te fale a verdade para te enganar, para te manter cativo ali, entendeu? Presta atenção que nada é de graça. Bom, aí a Isabel, ela disse, né? Ela exclamou, né? Você é bendita entre as mulheres, porque bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que venha me visitar a mãe do meu Senhor, né? A mãe de Jesus, que é o Senhor de todos nós. Ele é o Senhor de toda a terra, ele é o Salvador, ele é o Senhor, inclusive, de Maria, né? Ele veio para salvar. E aí, quando a Maria descobre, então, que está grávida, né? E que realmente foi cumprido nela a palavra do anjo,
ela faz esse cântico, e nesse cântico ela deixa bem claro, né, que ela era uma mulher que também precisava de um salvador. Porque ela disse aqui, olha, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, todos nós, todos os seres humanos, filhos de Adão, carecem, né, dessa salvação, dessa misericórdia que vem de Deus e desse perdão que vem sobre a nossa vida por meio do sangue de Jesus, né? Isso daí, para a gente ampliar um pouco esse entendimento, está escrito em Romanos capítulo 5, por exemplo. Eu vou ler, que diz assim, olha. Romanos 5, versículo 12, ele está fazendo uma comparação ou uma referência a Adão e a Cristo. Então, ele diz assim, ó, portanto, depois você vai. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, toda a humanidade veio de Adão, não veio? Inclusive a Maria, mãe de Jesus. Ela vem da linhagem de Davi lá, ela e José, né? Que a gente sabe que Jesus, ele é descendente do rei Davi. Então, aqui está dizendo o quê? Que todos, pelo Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Então, todos os homens morrem por causa disso, né? E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Aí, no verso 17 desse mesmo capítulo, diz assim: olha, se pela ofensa de um e por meio de um só, que é Adão, reinou a morte, muito mais agora os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, que foi Jesus pendurado naquela cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O que ele está falando aqui? Todo mundo, filho de Adão, nasceu com o pecado original, nasceu debaixo da condenação. Lembra da semana passada que a gente falou que ninguém ia conseguir fugir da ira de Deus? Por que ninguém ia fugir da ira de Deus? Porque ela está decretada sobre a humanidade pecadora. É a condenação, certo? E todos nós pecamos. Mas por um só ato de justiça, ou seja, Jesus falou assim: eu vou para a cruz, eu vou morrer a morte daquele que crê em mim. Esse foi o ato de justiça. A morte de Jesus, ela substituiu a minha morte. Eu merecia morrer e ele morreu no meu lugar. Isso satisfez a justiça de Deus pela minha vida. E por causa desse ato de justiça, então veio a graça, que é o favor imerecido de Deus para mim, e veio a justificação do meu pecado diante de Deus para que eu tenha vida, para que eu não morra mais. Então, em outras palavras, de um jeito fácil de entender, se Jesus morreu pelos seus pecados, Cidinha, certo? Então, sua vida, do começo ao fim, do início até o último dia da sua vida, ele foi à cruz pelos seus pecados, certo? Ele te perdoou. Então, você tem pecado diante de Deus? Eu acho que eu tenho ainda. Não tem, porque você está perdoada, filha. Não. Mas como? Esse é o mistério da fé. Esse é o mistério da fé. Foi bom usar você de exemplo, viu, Cidinha? Porque esse eu não sei não é o que não pode acontecer.
A sua salvação é pela fé. Não, eu sei. Mas eu ainda acho que eu, dentro de mim, ainda Peca. peco. Mas você vai pecar até o último dia da sua vida. Porém, Jesus, há 2000 anos atrás, olha como é o mundo espiritual. Ele não tem tempo nem espaço. Ele não está preso. Há 2000 anos atrás, ele morreu por você que nasceu hoje. Sim. Então, o que ele fez naquela cruz vale para a sua vida até no último dia da sua vida. Os pecados que você ainda nem fez já estão perdoados em Cristo. Você tem noção que ele fez isso? Vocês entenderam isso? Não é que ela vai parar de pecar. Não é que ela vai ser santa. Não. Ela vai pecar. Mas pela fé em Cristo, está perdoado. Aí imagina um tribunal. Tá você, o réu. Deus é o juiz. Jesus é o advogado teu, é o teu defensor. Mesmo que você é culpado, hein? Você fez um monte de besteira, mas você tem um advogado junto do seu. Jesus está ali para te acusar, o advogado é para te acusar? É para quê? Para te defender. Ele é o seu defensor, mas eu não mereço porque eu menti mesmo. Você entendeu? Mas ele pagou a tua culpa, ele foi preso no seu lugar, entendeu? Jesus é o nosso defensor. E quem é o promotor? Quem que é o acusador? É o diabo, que viu tudo que você fez. Então o diabo tá lá pro juiz, mas ela não pode ser salva, porque ela mentiu e eu vi ela mentindo. Aí vem o seu defensor, mas eu já paguei pela mentira dela na cruz. Eu já morri a morte dela. Ela merece a morte? Tá bom, eu já morri por ela. E aí? Se eu, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, perdoei a Cidinha, quem vai acusar a Cidinha? Ou melhor, quem tem o poder para acusar ela? Vocês estão entendendo o que Jesus fez? Por isso que quando ele estava naquela cruz, antes dele morrer, ele disse o quê? Está consumado, está feito. Por isso que naquela cruz, antes de dizer está consumado, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Aí eu pergunto, por que Deus abandonou Jesus naquela hora? Porque ele era pecado. Porque ele assumiu o nosso pecado naquele momento. E Deus contempla o pecado? Nós não cantamos aqui que Deus é santo? Naquela hora houve uma separação de Jesus da santidade do Pai. Vocês entenderam? Porque ele se fez pecado ali, ele se fez maldição naquela cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Diz a lei. Vocês estão entendendo? Jesus se fez maldição, ele levou o nosso pecado e as nossas maldições, todas as iniquidades, as raízes, está tudo pago. Então, quando você crê nisso, quando você entende isso, Cidinha, não existe mais acusação sobre a tua vida. Você está livre de acusação. Agora é proposto a você uma vida nova. Sem pecado? Não, porque você ainda está na carne. Mas você entra num processo de santificação, você vai melhorando a cada dia. A cada dia que a Cidinha vai ouvindo a palavra, ela se torna uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma avó melhor, uma esposa melhor, uma mulher melhor. Entende? Uma mulher que ama Deus, que vive para Deus. Isso é a fé. Isso é a liberdade que há em Cristo. E aí, então, o que te salva é essa certeza. Essa é a fé. Você foi perdoado. Posso jogar uma pimentinha? Claro.
Deve? Eu entendo o que a Cidinha falou, e num ponto que ela respondeu, eu acho que eu também responderia a mesma coisa. Por quê? Eu acredito assim, na prestação de contas. Ele morreu por nós. Sim. Então, se for para pensar, ele morreu por nós, então nós estamos salvos. Então, por que você serve? Eu vou pecar mesmo, estou salvo. Você só recebe perdão. Então, assim, agora a segunda parte. Aí você conclui agora dizendo o seguinte: você foi salvo por ele, mas você também tem que fazer por merecer a defesa dele na hora do julgamento. Porque se você for um vida torta, ele vai olhar para você e falar: pô, eu morri por você, te salvei, e você ainda continua pecando. Eu acho que esse tem que deixar claro isso, porque às vezes uma pessoa vai ouvir isso e fala assim: Amanda falou, vou pecar mesmo, estou salvo já. Como tem É a isso que diferença também, de a gente pecar sem querer e pecar sabendo que está sendo errado. Que Jesus Cristo fez quando ele curou cada um lá atrás. Vai e não peque mais. Foi o que ele falou. É impossível você crer em Jesus e olhar para a cruz e ver aquela carne desfigurada, ver um homem santo que não tinha uma culpa ir à cruz por você e continuar no mesmo pecado que levou o seu Salvador à cruz. A fé, ela é um divisor de águas na tua vida espiritual. Quando você entende que aquela cruz foi pelo teu pecado, você não peca mais. É automático. Não peca mais os grossos, eu quero dizer. As coisas vão sendo lavadas, é onde você desenvolve a sua salvação, né? Essa fala então já que está tudo feito, então eu vou continuar no pecado, isso não vale. Por quê? Porque não manifesta a fé no que aconteceu realmente na cruz. Entendi. Você entendeu? Então, não vale para Deus esse tipo, isso não é o arrependimento. O que cancela o pecado da Cidinha? O arrependimento. Você entendeu agora? Faz sentido? Quando você contempla Cristo naquela cruz, não tem como, Ney. Então, mas aí entra a situação, é isso que eu quis dizer. Sim, eu entendi. Às vezes a fala dita, se a pessoa ouve e não quer se arrepender, porque tem muitos que não querem se arrepender. Não Assim, vale não, para ela não, está enganada. às Ela vezes não é que tá ela não quer se arrepender, ela não encontrou ainda uma mão que ajude ela a sair do que ela está fazendo errado. Eu acredito muito nisso. Eu não Sim. acredito que ninguém queira se arrepender. Ou Se a ela pessoa, não às vezes, foi confrontada no Isso. pecado dela ainda, Então, tipo. se ela ouve uma fala dessa, ela vai falar: já morreu por mim, então tô salvo. Ela não tem essa noção, porque assim, eu busco a palavra hoje, não só para poder, tô seguindo, não, porque também você quer entrar num caminho, porque pecar, todos pecam e vão continuar pecando. Mas uma coisa é você pecar sabendo do pecado e falar: vou pecar só hoje, amanhã eu vou na igreja de novo. Não, Sim. eu acredito que depois que você tem esse caminho, que você começa a seguir, quando os pecados acontecem, são os pecados que você fez involuntários, não que você fez sabendo, pequei, vou pecar, vou chutar esse cara aqui, porque amanhã eu peço perdão e a vida continua. Mas quem peca voluntário. Está falando é para quem crê. É para quem crê. E isso só Deus sabe. Mãe, Quem então crê, tudo bem você. a todo momento que você peca, já é denunciado. Sim. Na hora você falou, opa, estou falando bobagem. Entendeu? Então, quem crê. Só pegando um parênteses nisso. Pode falar. No dia a dia, a gente vai, tipo, eu falo por mim, eu estou há pouco tempo ainda nesse caminho, mas muita coisa eu já mudei. Só que acontece, a hora que você faz, você fala: por que eu fiz isso? Porque você é homem, você é humano. Entendeu? Antes não, antes Porque você fazia. Você tem uma ligação direta quando você crê. Entendeu? Eu vou botar pimenta agora na sua fala. Presta, olha a pimentona que vem nessa palavra. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É presente de Deus. Mas se o pregador falar isso, como que ele vai dominar sobre você? Como que ele vai te aprisionar no aprisco dele? Se ele falar que você é livre, foi de graça ainda a tua salvação. O que é a graça? O que é a graça? É favor que você não merece. Então vamos trocar. Porque pela graça sois salvos. Vocês são salvos, nós somos salvos
por um favor que Deus fez a nós sem que a gente merecesse isso. Nós não merecemos a salvação, mas ele fez. E como que isso acontece de graça? Mediante a fé, que daí vem a questão do arrependimento. Mediante a fé. E isso não vem de vós também, isso é dom. Isso é presente de Deus para a vida de vocês. Presente de Deus. Porque não custou nada para nós, mas para ele custou. Vocês entenderam o que é? Isso é a liberdade que há em Cristo. Aí diz aqui, não de obras para que ninguém se glorie. Não adianta você fazer nada, né? Por quê? Porque se fosse pelas obras, alguém poderia se orgulhar. Ah, eu fiz mais que o outro, eu sou mais caridoso, eu sou mais certinho, eu sou mais isso. Mas não, Deus quis salvar você, que é bom, mas quis salvar o outro também, que não é tão bom assim. Você tem noção disso? Mãe, Pode falar. então tudo bem, a gente, igual a Analice falou, né? Hum. A gente se arrepender e falar pra Deus assim, eu me arrependo e reconheço os perdão que você liberou pra mim na cruz. E não pedir perdão pra Deus. Você fala, eu reconheço que eu já estou perdoado. A verdadeira fé está em reconhecer o que Jesus fez por você. E você não Porque ele já fez. pedir, né, algo que você já tem, né? Exatamente. Você não ora não pedindo, Você não precisa ora na pedir resposta. algo que você já tem. Mas a palavra é tão interessante, ela é tão rica que ela fala o quê? Confesse os seus pecados uns aos outros para ser desperdoado. Sabe por quê? Porque quando você confessa para outra pessoa o seu pecado, é porque você se arrependeu mesmo. Porque a ponto de você chegar para alguém e expor, você está se expondo. Você está falando, olha, eu reconheço que eu fiz isso, isso é pecado. E agora? Agora nós vamos dar a mão aqui, vamos ligar no céu que você confessou, arrependeu, tá perdoado. Toma posse do que Deus já te fez. É libertador, gente. Estudar a Bíblia é isso. É libertador. Nada, não existe assim o que nos prenda, né? Lá em Filipenses 2, continuando a explicação sobre a sua pergunta, né, a sua colocação, diz aqui, ó, versículo 12 em diante, Paulo. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual vocês resplandecerão como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, que é no dia da manifestação dessa salvação, eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Então, em outras palavras, o que ele estava falando? Sabendo disso, que é de graça, que é nos dado, que desenvolva a tua salvação com temor e tremor diante de Deus. Não faça nada para mostrar para alguém ou para se enfiar num grupo de religioso, para ser de uma religião, para ser de outra religião. Não, desenvolve para Deus. E aí você vai, se você preservar a palavra da vida em você, que é o que vai adestrando os seus passos, porque eu sou salva, Ney, mas se eu errar hoje, se eu pecar feio hoje, Deus me amassa e me joga no lixo, o que você acha? Não. Por quê? Porque feito está. O que Deus vai querer fazer comigo? Ele vai querer trabalhar na minha vida e me conduzir ao arrependimento, para que eu reconheça o meu pecado, me arrependa e volte aos caminhos do Senhor. Isso é desenvolver a salvação, entendeu? Tá?
Aí ele diz aqui, aí tem o texto que ele fala o contrário disso, quem peca voluntariamente, que é o que você colocou também, tá escrito aqui também, Hebreus, capítulo 10. Tem uma frase, né, que já foi dita aqui, mas eu acho que você não chegou a ouvi-la. Deus sempre perdoa. As pessoas perdoam às vezes, mas a vida não. A vida não perdoa nunca. Nunca. Você ganhou 50 mil reais, gastou tudo, se arrependeu, Deus te perdoa? Sim, com certeza. A sua esposa vai te perdoar? Talvez. Pode ser que não. Mas a vida não vai te perdoar, você vai ficar pobre, você vai ficar sem o dinheiro não vai voltar. Entendeu? É isso, em resumo, né? Hebreus 10, versículo 26 em diante, está falando sobre o castigo do pecado voluntário. Então, é exatamente o que o Ney colocou aqui. Diferente do que a Cidinha colocou. Na resposta dela, ela disse: eu não sei, porque eu vou continuar pecando. Isso que ela falou é o normal da humanidade. Mas a fé precisa ser ajustada, no sentido do que eu sei sim, apesar de eu continuar pecador, eu sei que ele me perdoou e que eu não vou ser condenada nesse tribunal, certo? Agora, a sua colocação. A pessoa conhece a Cristo, conhece a obra da cruz e tem esse pensamento, já que tá feito, então eu posso continuar pecando, que amanhã eu vou lá, me conserto, né? E tudo vai se voltando ao normal. Olha o que está escrito aqui. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Quer dizer, o sacrifício de Jesus não é válido. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem faz isso, ele se constitui adversário de Deus. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés, certo? Então, lá na antiga aliança. Existe o tolo, o pecador e o sábio. Aquele que não conhece e aquele que conhece. Agora vamos lá, antiga aliança, lei de Moisés, ele está falando. Para alguém morrer, tem que ter. Vamos lá, o adúltero tinha que ser apedrejado, né? Mas para alguém poder apedrejar o adúltero e a adúltera, tinha que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas em ato flagrante. E aí a lei tinha que ser aplicada, gerava o apedrejamento e a morte, certo? Agora, olha o que ele está falando na nova aliança, depois de Cristo. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Isso é uma pergunta. Pisou no Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, o sangue derramado, sabendo que não foi de graça para nós, mas custou muito caro para Cristo naquela cruz, e ultrajou o Espírito da graça, o Espírito Santo, saber que você recebeu isso de graça, que você não merecia, mas você chegou até a sua mão e você ultrajou, você blasfemou, você xingou, você desprezou. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, se alguém aqui tinha medo do diabo, a partir de hoje, pode começar a ter medo de Deus. Porque é na mão dele que a gente vai cair. Por isso que Paulo disse lá: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
porque foi de graça, mas ele é amor, mas ele é justiça. Então não vai passar nele. Entendi. Esse tipo de pessoa que você comentou é aquela pessoa que vai chegar diante de Jesus, é aquele religioso que vai chegar diante de Jesus e falar, mas em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu preguei a palavra. E ele vai falar assim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Esses são os hipócritas. Aqueles que se vestem de religiosidade, mas que não mudam nunca. Não se arrependem nunca. Continuam nos mesmos erros, nos mesmos pecados, ano após ano. E pode isso? Pode, acontece. Isso é normal no mundo religioso. A chamada de Deus é o quê? Creiam e se arrependam dos seus pecados. Queiram mudar, queiram aceitar um estilo de vida aonde o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Vai ser fácil? Não. Mas eu garanto que vai ser mais fácil do que foi para Paulo e para Silas. Ah, vai. Porque ninguém aqui tá levando varada nas costas, tá indo preso. Pode ser que um dia aconteça? Pode. Mas ninguém aqui tá indo para Coliseu, na boca do leão, igual os nossos irmãos foram. Ninguém tá morrendo crucificado de cabeça para baixo, igual Pedro foi. Decapitado, igual Paulo foi. Morto, apedrejado, igual Estevão foi. Então, a gente é muito mole. Desculpa a verdade, mas nós precisamos despertar a igreja. O Senhor está estendendo as mãos para nós e falando: venham, venham para a vida, né? Viva, né? Mais alguma pergunta sobre isso, gente? Voltando lá para Lucas, vamos ver só onde a gente parou. Lucas 2. Lucas 1, aliás. Bom, vamos lá. Vamos terminar essa leitura, versículo 57 em diante, né? Bom, então Maria ficou 3 meses lá com Isabel, depois ela voltou para casa dela. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e ela teve um filho. Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram da sua alegria. Aconteceu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome ele queria dar. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foi divulgadas estas coisas. Todos os que a ouviram guardavam no coração isso, dizendo assim: que virá a ser, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Então, imagina que tempo que foi esse, né? E Zacarias, exatamente como o anjo falou, na hora de dar o nome para o menino, então ele passou a falar. Eu acredito que Zacarias teve uma grande lição aqui, né? De não falar bobagem, né? E seguir aí o conselho de Deus.
nessas horas a gente vê o poder das palavras, né? Como as palavras, elas podem levar a gente para a vida ou para a morte. Se não fosse tão sério, o Zacarias não ficava mudo, gente. Para que o homem ia ficar mudo? Não é verdade? Então, o que eu aprendo nesse trecho que a gente meditou agora? O que o Senhor está querendo falar com a gente aqui? O Senhor está querendo falar o seguinte: qual é a voz que está guiando a sua vida? A quem você está ouvindo? Dentro da sua vida, do seu dia a dia, da sua vida normal, você está dando ouvidos para quem? É a verdade que está direcionando a sua vida? É a vontade de Deus que está direcionando a sua vida? Ou você nunca parou para pensar nisso? Ou você acha que está tudo bem dar corda para qualquer tipo de espírito, qualquer tipo de amizade, qualquer tipo de contexto? É uma reflexão. Eu acredito que o Senhor, ele tá nessa noite, ele trouxe isso muito forte para mim, para que a gente siga o exemplo de Maria, que a gente seja um buscador da verdade, como ela foi. Ela foi até Isabel. E para ser um buscador da verdade, a gente precisa pagar um preço alto. Não vai vir de graça para nós, eu quero dizer. Isso custa o nosso compromisso de estar aqui. Isso custa o nosso estudo em casa. Os áudios são gravados para a gente ouvir tudo de novo. Para a gente rever as coisas que foram faladas, que foram ensinadas, deixar o Espírito de Deus ministrar no nosso coração, no nosso espírito. Porque se você sair daqui, não medita mais nas coisas que a gente está vendo aqui, você vai ser automaticamente influenciado ou contaminado no meio onde você está. Isso é normal da vida. Mas o Senhor, ele está trabalhando na sua vida, ele está falando com você. Então, nós precisamos estar conectados com Deus praticamente o tempo todo, né? Então, a proposta, né, que a gente está vivendo agora, para que a gente desça as águas do batismo, o que significa isso na verdade verdadeira? Por que Deus estipulou esse batismo? Na Bíblia, né? A gente vai fazer dia 12, mas teremos outras oportunidades. Mas eu quero dizer, por que ele estipulou justo assim, né? O que ele queria de cada um de nós? O que você acha, Ney? O comprometimento. A aliança. O sim. É o que você falou. Vim aqui toda terça é uma situação. E no dia a dia? Você também tem que estar perto, você tem que ler a Bíblia. Não é só acordar de manhã, agradecer, pedir e sair. Você também tem a sua parte. Quando eu falei a respeito disso, foi isso. Eu acho que não é só ter sido salvo lá atrás que vai te levar para a salvação. O seu comprometimento no dia a dia também tem que acontecer. Estar conectado com a nova proposta. Sim, porque quando você quer mudar, em qualquer coisa na vida que você opta por uma mudança, não é só um dia da semana que vai realizar essa mudança. É seu comprometimento diário. Então, é como eu penso a respeito disso. Mas é isso, eu tô perguntando para saber se vocês compreenderam tudo isso que significa. Se batizar significa aceitar um caminho proposto, né? E que não é de perfeição, todo mundo entendeu isso, né, gente? É um caminho. É você aceitar que você vai levar isso aqui como o seu Deus. Porque Jesus é o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então a palavra é Cristo. E só pegando um gancho que você falou, nós somos mole, né?
não vou lembrar agora exatamente os nomes, mas tem uma passagem que eu estava lendo que um ia levar o filho para ser sacrificado. Abraão. E ele fez tudo isso, mesmo sendo o filho dele. Ele aceitou e ele ia fazer o sacrifício. Aí você vê como a gente é mole. Hoje não pede isso para nós. O Abraão fez o sacrifício, né? É Deus que não aceitou. Assim, ele aceitou. No coração dele, ele já tinha feito, né? Por Deus. Agora, nós somos mole, porque ele nunca pediu isso para nenhum de nós. Dá Não. sua unha para mim. Não. Mas ele pediu porque o Abraão deu uma pisada de bola grande, né? Era para afirmar a aliança. Sim. A aliança que Deus quer fazer na tua vida é assim, ó. Até hoje você dirigiu o barco da sua vida. Até hoje quem mandou foi o Luizinho. Jesus está falando, Luizinho, sai do comando, deixa eu entrar. Dá um medo, né? Mas posso Dá falar, um medo, mas essa é a proposta do Senhor. Ele quer que a gente saia do comando da nossa história para que ele venha e dirija. E fale, olha, por aqui, filho, não é aqui. E ele é amor, né? Ele não é um carrasco. É o norte, né? Ele não é um diabo acusador que vai... Nossa, você vai dar 7 chibatadas se você pecar, vai ajoelhar no milho. Não, não é nada disso. Entendeu? E muitas das vezes, quando a gente está no comando, ele está do nosso lado. Sim. Ele não está comandando, ele está tipo assim, ó, você vai errar, mas eu vou estar aqui, tipo, te segurando na hora que você precisar. Vou estar aqui de E vai- borracha. E agora é o contrário, né? A gente tem que deixar ele fazer a direção, não mais nós. E o caminho é assertivo. Quando a gente rende a nossa vida ao Senhor, o caminho que ele tem, o resultado, na verdade, o caminho pode ser um pouco difícil, né? Porque você não sabe se é diferente do que você estava acostumado a fazer. Mas o resultado vai ser, sabe o quê? A vontade de Deus para a tua vida ela é boa, perfeita e agradável. Você quer viver isso? O bom, o perfeito e o agradável Todos querendo. é só nele. O diabo muito não tem melhor. isso para você. O diabo só tem morte, roubo e destruição. Ele quer roubar seu dinheiro. Por isso que a verdade não é pregada. Porque como vai prender? Não, você tem que fazer alguma coisa nisso. Você não pode vir aqui, entendeu? Para ser livre, assim, tão livre, né? Tão livre como Felipe, a ponto do Espírito Santo transladar ele do lado de um eunuco que estava num carro egípcio, lendo a Bíblia, não estava entendendo nada. E falou assim, explica aí para ele. Ah, o senhor está entendendo? Não estou entendendo nada. De quem o profeta está falando? Do Messias, Jesus, Nazareno, não sei o quê. Você crê? Creio. Mas, então, se eu creio, o que me impede de ser batizado? Tem água aqui? É nada, vamos. Batizou o homem, ele foi embora para o Egito e o Felipe foi de volta, transladado pelo Espírito Santo, foi parar em outra cidade. Isso é a liberdade que há em Cristo. É você seguir a voz do Espírito Santo. O que o Espírito Santo manda você fazer? Faça, é só isso. Isso é o teu chamado.